Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje repercute uma discussão feita no Câmara Debate. O programa recebeu 2 convidados com opiniões diferentes sobre o regime militar. A discussão foi ótima e a gente prometeu trazer os dois, desta vez separadamente, aqui no Câmara Aberta, para que cada um possa explorar melhor a visão que tem sobre esse período da história do nosso país. Hoje o nosso convidado é o professor Paulo Giovanni Antonino Nunes, presidente da Comissão Estadual da Verdade. Fica por aí que o Câmara Aberta está no ar. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Câmara Aberta. Professor Paulo, bem-vindo mais uma vez à TV Câmara, bom tê-lo de volta aqui. Eu que agradeço, Lael, a todos os ouvintes do Câmara Aberta, né? Será uma satisfação poder estar discutindo com vocês e com todos os ouvintes essa temática, né? Eu já quero começar chamando um trechinho do nosso Câmara Debate. O outro convidado foi o comandante Bustorff, que ele representava a ASMIR, que é a Associação dos Militares da Reserva da Paraíba. Eu separei um trechinho para a gente iniciar o programa assistindo e comentando aqui. Vamos ver. Nós tivemos a Revolução numa época que o Brasil estava extremamente conflagrado, com movimentos sociais, com greves, com inflação galopante. O Brasil num verdadeiro caos. Quem era o presidente do Brasil na época era João Goulart. Havia uma conspiração muito anterior à Revolução para que implantassem no Brasil o regime comunista. Para que se possa ter uma ideia, já havia o deputado Francisco Julião, que era o líder das ligas camponesas aqui no Nordeste. Já tinha ido a Cuba, já tinha ido à China, 61 e 62, respectivamente, justamente para obter o apoio para implantar o comunismo no Brasil. Tá aí. Tirar o primeiro questionamento do seguinte, professor. O comandante fala em revolução. Foi revolução ou foi golpe? O termo, acho que foi claramente o próprio Ernesto Geisel, né, que foi um dos presidentes do regime militar, considera que o conceito de revolução não se aplica no que foi feito em 64, né? Nós tínhamos um governo constitucional, que tinha sido eleito como vice-presidente, assumiu na renúncia do Jânio Quadros. Então, essa intervenção militar ela foi claramente um golpe, né, para conter os avanços das forças populares, demandas que vinham sendo reivindicadas pelas forças populares, né? Então, eu acho que praticamente é um consenso na academia, em vários setores, que se deu um golpe, não uma revolução, apesar de que esse termo, né, passou a ser utilizado para justificar essa ação dos militares, em certo sentido, dizendo que esse golpe, ou o que eles chamam de revolução, seria para conter uma revolução socialista que estava em andamento. Mas você analisando claramente os fatos da época, né, isso não estava posto. O presidente João Goulart era uma pessoa, vamos dizer assim, progressista, que atendia a demanda dos trabalhadores, mas não tinha nenhuma ideologia, né, comunista. O Partido Comunista estava na legalidade, não tinha, apesar de ter uma certa inserção na sociedade, então não existia realmente esse perigo, né, de se implantar no Brasil um regime socialista naquela conjuntura. O próprio Partido Comunista, né, que tem essa inserção que eu falo, ele defendia, né, até um projeto socialista no Brasil para o futuro, mas para se garantir de forma pacífica, né, em conquista de espaços e tal, mas que não era uma questão que estava emergente naquele momento, né. Realmente o golpe se dá interesses, né, da burguesia nacional, burguesia internacional, e os militares aderindo a essa questão, falar do caos administrativo, da questão do perigo comunista, mas muito mais é uma construção para justificar esse tipo de ação. Quem passou a combater depois do golpe, então, e vou adotar golpe devido à sua explicação, quem passou a combater esse regime militar não queria democracia, queria? Veja bem, você tem várias forças que vão combater o regime, né? Por exemplo, logo depois do golpe, né,
Você tem uma dura repressão para afastar todos os setores que eram vinculados ao governo Goulart, o que tinha projetos ditos progressistas e de esquerda. Essas pessoas são afastadas em vários espaços da sociedade. Parlamentares, né, são caçados em vários espaços, Assembleia Legislativa, Assembleia da Câmara Federal, Câmara de Vereadores. Professores são afastados da universidade, reitores são afastados da universidade, inclusive na Paraíba. Nós tivemos, né, o reitor Mário Mossi Porto afastado e foi colocado no seu lugar um militar, o professor Guilherme Martins. Várias pessoas foram afastadas do que os militares chamaram de operação limpeza, né? Mas mesmo assim, depois dessa repressão de imediato, vários setores da sociedade civil contestavam o regime militar, inclusive políticos, liberais, moderados, etc., né? Que o sistema partidário que antecede o golpe, ele fica até 65. Inclusive, nós vamos ter eleições, por exemplo, em 65, né, em alguns estados do Brasil, que naquele momento as eleições se realizavam na metade dos estados no ano e na metade no outro. Então, por exemplo, na Paraíba mesmo, nós vamos ter uma eleição muito disputada entre João Agripino e Rui Carneiro, com a vitória de João Agripino. Depois dessa eleição, que alguns estados, né, os setores que faziam oposição ao regime ganharam, em Minas Gerais, no estado da Guanabara, que o regime ele extingue os partidos políticos, né, a partir do Arsenal número 2, e cria o sistema bipartidário, Arena e MDB. Mas mesmo assim você tinha, né, uma posição civil que era contra a ditadura. E outros grupos que se radicalizaram, porque a gente tem que imaginar a conjuntura nacional, a influência da Revolução Cubana, a guerra, posteriormente a guerra do Vietnã, a guerra de independência da Argélia. Quer dizer, então essa questão da luta armada estava posta no mundo todo como uma possibilidade de chegar ao socialismo. Então, grupos que posso dizer que são até minoritários na sociedade, né, que vão fazer essa opção pela luta armada. E o objetivo era a questão realmente da implantação do socialismo. Mas, por exemplo, isso é a questão do conceito de democracia, ele é muito variável. Para algumas pessoas, o socialismo é que seria a verdadeira democracia. Né? Para outros, dizem que todos os regimes socialistas foram ditaduras, etc. Então, apenas esses setores é que encaminharam por essa questão mais radical. Vários outros setores da sociedade, a comunidade artística, músicos, setor do teatro, né, continuaram fazendo uma oposição pacífica, né, contra realmente a ditadura e pelo retorno da democracia. A gente também discutiu durante o Câmara Debate a questão da tortura, da perseguição, do uso da violência mesmo, censura inclusive, e a gente também tem um trechinho aí separado da opinião do comandante Bustorff. A gente vai assistir para voltar comentando. Vamos ver. Vou fazer uma pergunta. Nós sabemos que na igreja tem pedófilos. Será que Cristo e o Papa são a favor da pedofilia? Claro que não. A revolução, ou contra-revolução, como chamam outros, ela foi feita por homens. E não só por militares, havia inúmeros segmentos civis envolvidos. O próprio exemplo é o DOPS, né? Que hoje praticamente, hoje não existe mais, mas o DOPS também era só de civis. E esses homens, alguns realmente optaram por essa via, mas nunca foi uma política de governo a tortura. O próprio Geisel e o próprio Castelo Branco criaram determinados grupos de trabalho para combater a tortura. Tá aí. Não era política do governo a tortura, professor? Ou há indícios suficientes, provas suficientes que os líderes sabiam sim de tudo isso que estava acontecendo? E existe, né? O próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade indica claramente isso, essa cadeia de comando, né? A gente não vai colocar aqui, seria leviandade colocar que o presidente da República, né, um alto general, se envolveu diretamente com tortura. Mas provavelmente eles tinham conhecimento e aconteciam, né, independências do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nas delegacias, a tortura. Agora a gente tem a tortura, como foi colocado aí, o coronel Bustorff, né, fala da questão da comissão que foi criada por Geisel. Nós temos no imediato, golpe, pós-golpe, né, a tortura principalmente com setores, vamos dizer assim, mais pobres da sociedade, especificamente os camponeses. Por exemplo, existia no Brasil um receio muito grande de que as ligas tivessem armas, de que as ligas estivessem, né, realmente preparando uma revolução nos moldes da Revolução Cubana. Então, as ligas foram duramente perseguidas, né, e quem foi envolvido com as ligas sofreram, né, muitas torturas. Por exemplo, nós temos aqui o caso do presidente da Federação das Ligas Camponesas, o ex-deputado Assir Lemos, que foi cassado na Assembleia Legislativa em 7 de abril e que relata, né, uma tortura que ele sofreu quando ele foi preso no Recife e vindo para Paraíba. E foram vários relatos de tortura, inclusive foi relatado no livro de um jornalista, né, Torturados e Torturadores,
ele denunciava isso já no jornal Correio da Manhã, que é uma coisa que se diga, né? Do imediato pós-golpe até o AI-5, a censura tinha uma certa liberdade, a imprensa tinha uma certa liberdade para divulgar. Então ele divulgou as torturas. O presidente Castelo Branco, né, que tinha sido empossado, cria uma comissão que vai ser coordenada pelo futuro presidente também, Ernesto Gázio, que para investigar essas torturas. Ele não chega a nenhum resultado, nem de punição de ninguém, mas assim, depois dessa comissão, pode-se dizer que a tortura para por um tempo, né? E ela se reinicia como política de Estado, principalmente a partir de 67, 68, e principalmente depois do AI-5. Nós temos a chamada Operação Bandeirantes, né, que foi criada com o apoio do Exército em São Paulo, apoio dos empresários, trazendo soldados, delegados do DOPS, né, etc., para se organizar um centro, né, de investigação que praticava abertamente a tortura. E a partir dessa experiência da OBAN, que não era uma questão totalmente estatal, foi criado o que chamava o DOI-CODE, né, que já era uma política do Estado, onde essas delegacias, né, institucionalizaram a tortura. E nós temos, por exemplo, prática claramente divulgada e comprovada de instrutores que vinham, por exemplo, da CIA para ensinar a tortura mais científica, para não ser aquela... Então, assim, eu percebo que a tortura foi uma prática institucionalizada do regime militar e vão acontecer em vários espaços. Os relatos são vários, né? As práticas de tortura, a Constituição de 67 dizia que a pessoa podia ficar preso e incomunicável durante 30 dias. Mas era comum as pessoas ficarem 3, 4, 5, 6 meses presos. Inclusive, assim, a prisão não era nem legalizada, era uma espécie de sequestro, que sequestrava os militantes de esquerda, né? Ficavam incomunicáveis, as pessoas familiares procurando, diziam que a pessoa não constava aquela prisão, com o objetivo de torturar e só entregar posteriormente para a justiça quando tivesse tirado informações daquele militante para atingir outros, né? Era uma prática para eliminar os grupos de esquerda guerrilheiros. Então, a tortura foi institucionalizada. Nós temos figuras públicas, por exemplo, o delegado do DOPS Fleury, que era um símbolo de torturador no Brasil, mas também vários militares, vários, né, declararam, inclusive, isso na Comissão da Verdade. E nós tivemos também, por exemplo, no caso da Paraíba, né, vários espaços também de tortura aqui na Paraíba, especificamente em Campina Grande, onde nós tivemos o caso de uma granja, né, que era privada, que era utilizada pelas Forças Armadas, e várias pessoas deram depoimento para a Comissão da Verdade, dizendo que foram torturadas nesse espaço, né, por militares. Então, não eram, por exemplo, apenas civis, militares mesmo, inclusive com cargos mais elevados, chegaram a participar de práticas de tortura. Nós tivemos mortes, né, em prisões, que muitas vezes se fazia uma simulação para dizer que foi enforcamento, que as pessoas, quando morriam sob tortura, às vezes eles forjavam também uma espécie de combate. E é impossível, né, que isso não se tenha conhecimento nos altos escalões do governo. Isso era torturado, essas torturas eram denunciadas no exterior, né, e o Brasil negava, mas isso era de conhecimento de todos, né, devido a essas denúncias que se faziam, e os militares, com certeza, o alto grupo sabia dessa questão. A gente não disse que eles praticaram, ou que até que mandava, né, mas sabia que nos porões praticava isso para obter informações de militantes. Esses exemplos que o senhor cita da Paraíba, eles virão no relatório que a Comissão Estadual da Verdade está preparando e deve ser em 2016 apresentado, é isso? Exato. O objetivo nosso da comissão é que até março, abril de 2016, quando a gente está completando 3 anos de trabalhos, né, que a gente conclua o relatório para ser entregue à sociedade paraibana, né? Então, nesse relatório, a gente já tinha identificado por outros meios, né, pelo menos 32 pessoas que denunciaram práticas de tortura na Paraíba. Por exemplo, quando estavam solicitando a questão na Comissão de Anistia que aconteceu na Assembleia Legislativa, eles já denunciaram essa prática de tortura. E várias dessas pessoas deram depoimento à comissão, confirmando, relatando como se deu isso, né? Sobre os torturadores, a gente terminou não conseguindo, né, ouvir muitas pessoas, mas ouvimos o que foi mais acusado, que é hoje um procurador aposentado no estado do Ceará, que era conhecido em Campina Grande como Sargento Marinho, né, que várias pessoas denunciaram ter sofrido tortura praticada por eles. Ele, no depoimento da Comissão da Verdade, que ele veio através de uma injunção com o Ministério Público, né, que convocou junto à comissão, ele nega totalmente as torturas, né, que tinha praticado prisões, etc. Mas no fim da audiência que a gente fez em Campina Grande, agora no mês de novembro,
ele foi confrontado com várias pessoas que disseram que foram torturadas, e aí ele não mais respondeu, ficou dizendo que só responderia na justiça, né? Mas, assim, os indícios são muitos de que foram praticadas essas torturas na Paraíba e que esses relatos, também com o seu contraditório, né, vão estar presentes no relatório da Comissão Estadual da Verdade. A gente vai falar um pouco mais sobre o relatório no segundo bloco e continuamos, então, discutindo o regime militar logo depois do intervalo. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta e hoje estamos repercutindo uma discussão feita no Câmara Debate, que apresentou opiniões diferentes sobre o regime militar. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Giovanni Antonino Nunes, presidente da Comissão Estadual da Verdade. Eu vou voltar esse bloco já chamando mais um trechinho da discussão no Câmara Debate, para a gente ver mais uma opinião do comandante Bustorff, que foi o nosso outro convidado, e voltar comentando. Vamos ver. Depois de 64, os esquerdistas que aqui voltaram, graças à lei da anistia, feita pelos militares, começaram a tomar conta do setor intelectual do país, e o que nós mais vemos, lamento profundamente falar mal dos colegas do nosso professor, mas são autores, pseudo-intelectuais, que mascaram tudo que escrevem pela ideologia, quando a história ela não tem duas faces, a história deve ser uma só. Tá aí, eu separei esse trecho pelo seguinte, professor, eu até cheguei a perguntar assim, então nossos livros de história estão equivocados? E o comandante respondeu, sim, estão equivocados. Aí eu preciso da sua opinião também, né, sobre essa afirmação dele. Nós temos uma produção intelectual de músicas, talvez, de literatura, dos nossos livros de história, que trouxeram, então, ideologias pessoais. Ou tem verdade nesses livros que a gente estudou na escola, que fala em censura, que fala em tortura, que fala em morte, que fala em golpe? Não, na verdade, tem verdade, sim. Eu acho que a maioria dos livros didáticos, né? Claro que o livro didático tem seus limites. Muitas vezes ele simplifica, né, os fatos devido à questão do entendimento, devido à série que os alunos estão estudando. Né? Mas a produção acadêmica no Brasil, de história, né, e de outras áreas das ciências humanas, como sociologia, antropologia, etc., né? Ela tem uma qualidade muito grande, né? Com vários pesquisadores e acadêmicos de bastante qualidade e também com muita pesquisa empírica, principalmente nos anos mais recentes, né? O tema da ditadura militar é um tema muito polêmico, né? Que ainda causa problemas hoje, apesar dos 50 anos depois do golpe, né? E de mais de 30 anos já também do fim da ditadura. É um tema muito polêmico, mas, por exemplo, e nós tínhamos dificuldade também de acesso a documentos, né? Então, por exemplo, a primeira produção sobre o golpe, né, ela vai ser feita inicialmente por jornalistas, né, alguns cientistas políticos, que vai escrever os primeiros trabalhos sobre o período da ditadura.
Depois nós vamos ter também uma inserção dos chamados brasilianistas, que são historiadores norte-americanos que tiveram acesso a documentos e que fizeram uma produção importante. E com a abertura, que começa, né, em 74, 75, no governo Geisel, isso consolida, né, no 85, é uma abertura lenta e gradual, 10 anos para se fazer essa transição para o regime democrático. Nós vamos ter uma inserção muito grande de livros de memórias. Aí memórias, na verdade, não é história, né? São pessoas que, a partir do seu ponto de vista, de sua vivência, relatam. Então, nós tanto vamos ter memórias de militantes, como vamos ter memórias de militares, né? Colocando suas versões. E é a partir, principalmente, dos anos 90 para cá, dos anos 2000, que a grande parte dessa documentação está sendo liberada. E aí sim, o trabalho da academia, dos historiadores principalmente, né? Com acesso a documentos, buscando confrontar esses documentos com relatos orais, com várias versões, nós temos uma produção acadêmica de alta qualidade sobre o período da ditadura militar no Brasil, né? Sobre vários enfoques, né? A questão da censura à imprensa, censura à música popular, censura ao teatro, repressão, questões econômicas, né? Sociais, repressão aos movimentos sociais, etc., processo de abertura. Então, praticamente todas as temáticas, né, que estão dentro desse contexto do período da ditadura de 64 a 85, já foram enfocados pela academia, tanto historiadores profissionais para a produção de livros, como também várias dissertações e teses de mestrados e teses de doutorados em vários espaços acadêmicos do Brasil. O livro didático, eu repito, tem esse limite porque ele busca simplificar. E quando busca simplificar, fica a questão dicotômica entre o bom e o mal e tal, né? Mas a produção acadêmica, eu acho que ela é... Claro que todo historiador, qualquer cientista social, ele parte do seu lugar, dos seus valores, etc. Mas ele não pode deixar de confrontar os fatos, realmente, a questão empírica, né? E fazer essa narrativa. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a produção acadêmica sobre a ditadura, ela é de alto nível no Brasil e que realmente traz verdades sobre o período, né? O senhor citou aí também o setor econômico. Eu vou destacar ele aqui pelo seguinte: há muitas pessoas que a gente pergunta hoje sobre essa época, pessoas que defendam até uma volta de um regime militar, elas gostam de citar a economia, gostam de citar principalmente o período Médici, né? O Brasil teve até 12% de aumento no PIB e muitos empregos, de fato, e elas gostam de remeter a essa parte da história, porque não faltava emprego, porque o crescimento era visível. Onde é que essa história está equivocada, ou não, ou é um período interessante do regime militar? O regime chegou a chamar, né, o chamado milagre brasileiro, que é uma construção importante, né, que vai dar realmente popularidade aos governos da época, que realmente teve esse grande crescimento. Nós, por exemplo, nós tivemos uma crise econômica no momento do golpe, né, no governo de João Goulart, muito em consequência, por exemplo, com grandes custos, né, que aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, etc. Então, nós estávamos num processo inflacionário, né, crise econômica. O governo tinha uma desconfiança dos setores norte-americanos que dificultaram bastante o governo Goulart. Mas depois do governo de Castelo Branco, nós vamos ter um choque liberal clássico, né? Um ajuste econômico muito forte. E o governo de Castelo Branco é um governo que não vai ter essa popularidade, inclusive que nós vamos ter um crescimento negativo, né? Nesse momento, vários direitos dos trabalhadores são tirados, né? Etc. Mas, a partir desse choque, como acontece nas economias capitalistas, cria as condições para um futuro crescimento. E esse crescimento vai se dar a partir, principalmente, do governo Couto Silva e vai se consolidar no governo Médici. É um elemento dessa questão, dessa estrutura de choque que foi feita no governo Castelo e uma conjuntura internacional muito favorável. Nós tínhamos um grande desenvolvimento na Europa, né, que é o chamado que os historiadores ingleses chamam da época de ouro, né, do capital, que era de grande desenvolvimento econômico no mundo todo. Então, tinha muitos capitais para ser investidos em países como o Brasil, por exemplo, né? O Brasil adquiriu empréstimos? O Brasil adquiriu empréstimos e financiamentos, né? E o modelo do regime militar, ele muda com relação ao que foi Castelo Branco. Castelo Branco implantou um regime extremamente liberal e no governo Castro Silva, e Médici principalmente, você vai ter uma política econômica próxima do que era o governo de Juscelino, no desenvolvimentismo, com criação de estatais, né, investimentos públicos muito fortes. E tinha uma diferença porque existia uma repressão muito forte à classe trabalhadora. Por exemplo, nós vamos ter uma greve que vai acontecer no regime militar em 68, vai ser duramente reprimida em Osasco, e de 68 a 78 nós não tivemos uma greve no Brasil porque a repressão era forte. A greve que vai ser liderada por Lula, né, vai ser uma afronta porque fazia 10 anos que não tinha greve, né? Então, o milagre econômico, ele foi assim, o Brasil realmente cresceu muito nesse período, né, uma média de 11% entre 67 e 73. Aí, com a crise do petróleo em 73, esse modelo começa a entrar
em decadência, né? O Brasil dependia muito da importação do petróleo, o petróleo encarece muito, e nós vamos aumentar bastante nossa dívida externa nesse período. E aí você vai ter uma certa, como existia, né, realmente um pleno emprego, um grande consumo de bens de consumo durável para a classe média, e a classe trabalhadora era duramente assim, explorada. Mas como você tinha muitos trabalhadores trabalhando para a família toda empregada, a renda familiar terminava aumentando. Então se criou essa sensação de um período que foi mais, por exemplo, você analisando a curva do salário mínimo, o poder de compra dele vai diminuir o tempo todo durante a ditadura, porque os trabalhadores não tinham condição de fazer reivindicações, né, porque eram reprimidos. Mas realmente esse período, né, devido a uma série de fatores internos e principalmente externos, você cria esse desenvolvimento econômico que vai criar uma certa, assim, legitimação por parte da população ao regime, né? O projeto Médici, diga-se de passagem, ele vai ter uma avaliação bastante positiva, né? Provavelmente só superada depois pelo presidente Lula quando termina seu mandato, né? Devido a essa questão do crescimento econômico. Professor, a gente tem 4 minutos, passa rapidinho, mas deixa eu lhe perguntar um pouco mais sobre o trabalho da comissão. O senhor comentava comigo antes da gente começar a gravar que, por exemplo, tem um estudo sobre a cassação de parlamentares, né? Isso já tem esse registro aqui na Paraíba? Nós já divulgamos um relatório parcial onde isso foi colocado, né? E vai ser mais divulgado no relatório final. A comissão tem esses 2 papéis, essa questão de recuperar a memória histórica, né? Dar voz às pessoas que foram perseguidas. O objetivo dela é exatamente ver a questão das violações de direitos humanos por parte do Estado, né? E vai deixar como legado, né, para a sociedade paraibana um acervo documental muito grande que nós não tínhamos na Paraíba. Nós tínhamos aqui o acervo do DOPS, né? Que é muito ralo, e através de vários termos de cooperação a gente conseguiu trazer muitos documentos digitalizados que depois vão ficar disponíveis na Fundação Zé Américo para futuros pesquisadores. E além disso nós ouvimos, né, mais de 70 pessoas com relatos longos, né? Esses depoimentos também vão ficar disponíveis, né? E a gente identifica várias coisas, por exemplo, cassação de mandatos de parlamentares, né? Que é uma coisa que já existia, por exemplo, na Paraíba você vai ter, antes mesmo do Artigo número 1, que vai regulamentar nacionalmente as cassações a partir de iniciativas, né, da Câmara de Vereadores, por exemplo, que vai cassar o vereador Antônio Augusto Arrochelas e 2 suplentes, né, Leonardo Leal e Zé Moscou. A Assembleia Legislativa, por iniciativa própria, vai cassar os parlamentares Assir Lemos e Agassiz de Almeida, Landstein de Almeida e Figueiredo Agra. E várias câmaras de vereadores que vão cassar vários. E, posteriormente, depois do AI-5, a partir do chamado Conselho de Segurança Nacional, aí foi uma decisão nacional, vai caçar vários outros parlamentares paraibanos, né? Entre eles o ex-governador Pedro Gondim, que tinha apoiado o golpe, né? Ele tinha uma política progressista como governador, mas no momento do golpe terminou apoiando o golpe e a ditadura, e depois se elegeu deputado federal pela Arena, o partido do governo, e foi cassado em 69, né? O seu genro Vital do Rego também foi cassado nesse momento, o ex-governador Zé Maranhão como deputado estadual. Então a gente já avançou bastante nessa questão da cassação de mandatos, a identificação de mortos e desaparecidos. Na Paraíba tem em torno de 10 pessoas que foram mortas, né? Não obrigatoriamente no espaço paraibano, mas são paraibanos que morreram nesse período. Um dos casos mais famosos, né, são dos camponeses Nego Fuba e Pedro Fazendeiro, que foram presos. Tinha sido ex-vereador de Sapé, o Nego Fuba, estavam na guarda do Exército, foram soltos à noite, né? Foram presos em abril de 64. Um foi solto no dia 29 de agosto de 64 e outro no dia 7 de setembro de 64. Até hoje são desaparecidos, né? A comissão provavelmente não vai esclarecer totalmente como se deu essas mortes, né? Mas tenta avançar nesse sentido, né? Tivemos a morte por afogamento do estudante de medicina João Roberto, né? Que não se pode acusar diretamente que foi uma morte dada do regime, mas ele tinha sido preso, torturado, e isso refletiu na sua morte, né? Perseguições aos sindicatos, perseguições na universidade, a professores, né? Afastamento de reitor, afastamento de estudantes, perseguições às mulheres, nós temos aos camponeses de forma geral, e a questão da tortura. Tem um grupo que é o Mapa da Tortura, que vai identificar todas as pessoas que sofreram tortura e os seus espaços e os torturadores, né? Então esse relato será entregue para a sociedade paraibana, um documento para ser discutido nas escolas, em vários espaços da sociedade, com esse objetivo muito, né, de se conhecer o período, como foi a ditadura militar, e com o objetivo de que a gente consiga conscientizar a população de que de regimes ditatoriais não tem nenhuma vantagem, apesar de, em alguns momentos, ele trazer, por exemplo, essa questão do crescimento econômico, mas não se justifica, né, um regime de exceção que persegue as pessoas por questões de ideias, né?
Professor, boa sorte na continuidade dessa pesquisa, desse trabalho. Portas sempre abertas aqui para a gente continuar discutindo. Quando o relatório sair, já se sinta convidado para a gente poder explorar os resultados aqui no Câmara Aberta também. E muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, né, e fica à disposição do programa aqui da Câmara de Vereadores, da TV Câmara, né, com o Lael e quem outras pessoas estiver apresentando, com o objetivo sempre de buscar esclarecer, né, a população do nosso trabalho, né, o que nós estamos fazendo na Comissão da Verdade, e também como pesquisador da Universidade dessa temática. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, né, pela paciência. Até a próxima mesmo, a gente que agradece. Eu lembro a você de casa que o comandante Bustorff também será nosso convidado aqui individualmente, ele também vai vir, poder aqui ter o espaço para explorar ainda mais o raciocínio dele, o pensamento dele sobre esse período da história do nosso país. Eu lembro também que pela internet a gente está sempre em contato com você, pelo Facebook ou pelo YouTube. O endereço dos nossos canais é o TV Câmara JP, onde você pode rever todos os nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição e a gente se vê na próxima, então. Tchau.